Nesse vídeo a gente vai falar um pouco sobre esse cara que está na tela, o Smart Reverb 2 da Sonable, um plugin que acabou de ser lançado, e eu vou falar nesse vídeo tudo que ele te oferece, qual que é a proposta do plugin e por que em menos de um dia ele se tornou um dos meus reverbs favoritos aqui para uma determinada função específica quando o assunto é reverb. Você vai entender tudo nesse vídeo, então fica comigo, beleza? Bom, essa é a atualização do Smart Reverb da Sonable, eles fizeram a versão 2 que acabou de ser lançada, então eu tenho conversado com alguns alunos, e alguns alunos têm falado: Kleber, você não usa plugins com inteligência artificial, você não usa plugins da Sonable e tal. Eu tava até conversando com o Oscar, que é um dos alunos do curso também, a gente sempre tá trocando uma ideia, e ele mencionou o Smart Limiter da Sonable, que eu ainda não tinha testado. Então eu fui testar alguns plugins da Sonable, acabei me surpreendendo positivamente, então eu quero mostrar para vocês hoje esse Reverb 2 aqui, para vocês entenderem um pouquinho da ideia por trás desse plugin, para ver se talvez esse plugin também seja útil para você aí na sua caixinha de ferramenta, tá bom? Bom, eu só abri esse cara aqui, tá bom? Eu não fiz absolutamente nada, a gente vai colocar ele a princípio num violãozinho aqui, ok? E ele abre dessa forma aqui, beleza? O que a gente tem aqui logo de cara? Todos os plugins da Sonable, como você deve saber, ele trabalha de uma forma inteligente, tá? Então ele tem o Smart EQ4, que trabalha de uma forma inteligente para equalização, e o Smart Reverb 2 veio de uma forma inteligente e bem inovadora de uma certa forma para se trabalhar com reverbs também, tá? Então o que a Sonable sugere, tá? Primeiro, esse cara foi feito basicamente para você utilizar em insert, ou seja, no próprio canal. Pode parecer um pouco esquisito, porque normalmente reverbs a gente faz mandadas, né? Tem como fazer isso também tranquilamente aqui no Smart Reverb 2, eu vou mostrar tudo para vocês, mas a princípio a indicação é que você coloque ele no insert e você vai entender por que ainda nesse vídeo. Colocando ele no insert, a princípio ele tem esse som aqui, eu só abri ele, tá? Eu vou colocar para tocar e vou parando para você ouvir a cauda do reverb, ok? Vamos lá. É bem sutil. Se você puder, assista esse vídeo de fones de ouvido, tá bom? Porque se a reverberação da sua sala for maior do que a reverberação que eu tô mostrando no vídeo, talvez você não vá nem ouvir, tá bom? Então vamos lá. A primeira recomendação que a Sonable dá pra gente é clicar aqui, ó, nos algoritmos e falar o que você tá querendo que o reverb escute. No caso aqui eu tô com um violão, então eu vou vir aqui, Guitar, Acoustic Guitar, vou colocar aqui para ele poder ler, e eu vou clicar nesse botãozinho aqui, nessa bolinha, e vou colocar para tocar alguns segundos para que ele faça essa leitura. Beleza, já leu, o reverb tá bem sutil, bem tranquilo. O que ele fez aqui? Ele aplicou um reverb inteligente da seguinte forma: ele aplicou o reverb, mas ele leu o meu material e as informações de frequência que o meu material tá tocando. Então, se por exemplo, meu violão tá com muita sobra, ou ela tá tocando muito forte em 200 Hz, ele vai ler isso, e o reverb ele vai atenuar ali em 200 Hz para que o reverb encaixe perfeitamente no seu material. Por isso que ele indica que você faça essa leitura, porque ele vai ler as frequências da sua track e vai encaixar o reverb de uma forma inteligente para que não haja embolações na sua reverberação. É por isso que soa tão sutil e tão limpo aqui esse reverb depois que você faz essa leitura. O quanto você quer dessa limpeza? Você pode fazer como se fosse um controle, tá? Por exemplo, seu violão tá tocando bastante 200 Hz e ele tá atenuando 200 Hz do reverb. Você quer isso de uma forma abrupta ou você quer isso de uma forma gentil? Você consegue controlar isso através desse botãozinho aqui, ó. Se eu desligar esse botãozinho aqui embaixo, acontece que o reverb tá natural, padrão, tá? Ele não tá otimizando pela leitura aqui. Se eu clicar aqui agora em Source Adaptation, ele vai começar a fazer essa inteligência do reverb para não embolar, e eu posso subir até 200% para que ele realmente atenue as frequências que ele entende que está embolando com o seu elemento, e eu posso deixar bem menos do que isso ainda, tá? Para fazer um pente fino, o tanto que eu quero que ele atenue nessas frequências e o tanto que eu quero que ele seja efetivo nesse reverb inteligente. Se você observar, a gente tem um espectrograma aqui, ó, que ele vai te mostrar como que o reverb está agindo de acordo com o tempo e em quais frequências ele está agindo. Então quando eu coloco para tocar, perceba que está tudo bem preenchido aqui, ó, perceba. Estou em 0%. Se eu colocar, por exemplo, 200%, olha como que aqui eu tenho uma falta de frequência aqui, ó, que dá ali em 100, 200 Hz, que normalmente é uma região problemática para o violão. Então, ó, desliguei, ele tá ali tocando
no espectro total. Quando eu ligo, ele automaticamente tira algumas frequências problemáticas. Por isso que é importante você fazer a leitura aqui do seu material, que você já vai ter um reverb mais limpo. Você tende a ter um reverb mais limpo. Tá, Kleber, mas que reverb é esse que ele tá colocando? É um hall, um plate? Bom, você pode configurar isso aqui. Então você tem um botãozinho aqui, ó, que tá exatamente com o nome da minha track, AG-ST, que na verdade é Acoustic Guitar Stereo, né, que é o nome que eu dei para minha track. Quando você coloca o plugin, ele já reconhece o nome, tá? E aí você, através dessa bolinha, você pode arrastar se você quer um room aqui ó, desse lado, um hall, um plate ou um spring reverb, que é bem legal. E você pode encontrar coisas no meio disso de uma forma bem intuitiva. Uma coisa que eu gostei desse plugin é que ele é super intuitivo, super fácil de usar, tá? Eu vou deixar aqui perto do plate, vamos ouvir aqui mais ou menos, vou aumentar aqui um pouquinho do som dele, tá? Vou deixar em wet aqui pra gente ouvir o som desse plate, ó. Vou trocar aqui pra, sei lá, pra um hall, por exemplo, vamos ouvir o som dele. É um pouco mais maçudo, né? Beleza, entendemos então o tipo de reverb, entendemos por onde começar a mexer nesse plugin. Você tem aqui algumas opções de pré-definições. Por exemplo, ó, eu fiz uma configuração aqui do hall, eu posso clicar aqui nesse 2, ele vai zerar o plugin para mim, para eu fazer alguma outra configuração, de repente no room, ou no spring reverb, e eu posso fazer algumas outras configurações aqui, e depois eu posso mesclar. Pô, eu gostei mais da 1, eu gostei mais da 2, eu gostei mais da 3, da 8. Então você pode fazer vários presets para você ver qual que você gostou mais. E por fim, se você quiser salvar aí, você pode clicar nessa setinha aqui, ó, ele tá em default aqui, você pode clicar em save e você pode salvar a sua pré-definição para você poder usar mais tarde. Você ainda tem aqui na frente o botão de fazer ou desfazer, ok? E uma engrenagem aqui na frente com algumas configurações que eu vou mostrar um pouco mais à frente para vocês. Pois muito que bem, vamos entender alguns parâmetros dele aqui. Uma vez que a gente escolheu algum reverb aqui, deixa eu vir para a configuração 1, a gente tem algumas possibilidades aqui, ó. Eu tô no hall, ok? Deixa eu tirar ele do wet aqui. E a gente tem o primeiro comando que seria o tamanho da sala, tá? E isso vai ter relação às reflections, vai ter relação a um monte de coisas, a um monte de controles que a gente encontra nos reverbs tradicionais. Aqui ele chamou do tamanho da sala. Se você quer um plugin desse, você quer um plugin para facilitar a sua vida. Então, de fato, entenda isso como a dimensão, o tamanho da sala de fato, tá? Vamos ouvir isso daqui? Olha como que ficou enorme a sala, né? Com decay enorme aqui. Você também tem a distância, que também é uma combinação de coisas aqui nesse caso, tá? A distância você pode manipular através desse botãozinho aqui, ó, tá? E aí você perceba que você tem aqui essa bolinha aqui, aonde você pode perceber que aqui tem o back, que é para trás, e aqui você tem a front, que é a frente. Então, quanto mais à frente você colocar, menos reverb você tem, ok? Quanto mais para trás você colocar, mais reverb ele coloca para você, e também você tem um filtrozinho de agudos aqui, porque quando você distancia da fonte, automaticamente você perde um pouco de agudos, então ele vai simular isso para você, e também vai mexer com uma relação de volume, para que você consiga colocar as coisas um pouco mais para trás. Isso é genial e é bem legal, você pode mexer tanto por aqui ou por aqui, nessa bolinha aqui, tá? Violão bem para trás e aqui na frente violão bem sequinho. Isso é bem legal. Você também pode trabalhar o controle da sua imagem estéreo do reverb. Se você colocar 100% para a esquerda, ele tá em mono. Se você colocar 100% para a direita, ele tá em estéreo, ok? Já já isso vai fazer mais sentido quando a gente trabalhar com outras instâncias em outros canais. Aqui em Color, você pode trabalhar um pouquinho do caráter do balanço tonal do seu reverb. Ele pode ficar mais brilhante ou um pouco mais escuro. Ó, deixei em 100%, presta atenção como é que o reverb vai ficar completamente brilhante, olha só. Tem até uma areia nos agudos, né, ó. Percebeu? Agora eu vou colocar 100% aqui, ó, em menos 100, olha como é que o reverb vai ficar escuro. E claro que a gente pode observar tudo aqui visualmente no nosso gráfico.
Ficou bem mais escuro, né? Segurando Alt e clicando em cima, você volta para o padrão de fábrica. Aqui em Clarity, você vai melhorar a clareza do seu sinal limpo, sem o reverb. Eu tenho comigo que isso daqui deve ter alguma coisa a ver com pré-delay, que é o tempo da sua fonte toca para o reverb começar. Então, quanto maior o pré-delay, mais limpo, mais nítido vai ficar a sua fonte. Então, você pode mexer nisso daqui. O plugin não tem os nomes tradicionais de pré-delay, mas como a gente tem experiência no processo, a gente começa a entender um pouquinho como é que funciona, mesmo que com outros nomes, ok? Então você pode trabalhar um pouquinho aqui, se você estiver pensando em alguma coisa mais como pré-delay e colocar a fonte mais nítida e não no meio do reverb. Muito bem, aqui embaixo você tem o controle de bypass para você desligar o plugin, você tem o controle de reset, que você pode dar um ok aqui, ele vai resetar para padrão de fábrica, e esse botãozinho de wet aqui, ele vai simplesmente desabilitar a distância, porque o que acontece? Se você está usando ele inserido no seu track, como eu falei que é o que a Sonable sugere, você tem esse controle de distância que ele vai funcionar como um botãozinho de mix knob, o quanto você quer de reverb e o quanto que não quer, que é exatamente essa opção aqui de front e back, ok? Se você está fazendo mandada para um canal bus e vai mandar vários elementos como a gente costuma trabalhar com os reverbs tradicionalmente, você vai querer que o reverb entregue 100% dele, sem nada do sinal limpo. Então, para você não precisar se perder aqui, basta você clicar nesse botãozinho wet, você não tem mais a distância aqui para você manipular e você tem 100% do som do reverb aqui nesse caso, ok? Deixa eu colocar aqui ó, um hall pra gente, vamos ouvir. Percebeu? Você não tem mais o sinal limpo aqui, a gente vai usar isso na prática daqui a pouco para você perceber. Para isso que esse botãozinho serve aqui, ok? Esse botãozinho de adicionar um grupo a gente vai ver daqui a pouco, que é a parte mais legal do plugin. Aqui na parte direita, a gente tem algumas opções, clicando aqui, ó, em Manual Override aqui, ó, quando você clica em cima, ele te dá mais opções, tá? E o que essas opções vai te dar? Pense aqui em controles de frequência de decaimento desse reverb. Eu tenho comigo que é bem parecido com o controle de dumping, tá? O dumping, ele não é uma equalização no seu reverb. Você consegue manipular o tempo de decaimento das frequências dentro do seu ambiente. Então, se por exemplo você colocar aqui, ó, bastante agudo, ele vai fazer com que os agudos demorem para cair na sala e por consequência você tem mais agudos. Não soa igual uma equalização de você tacar agudo no reverb. É diferente, ok? Então você pode dar mais clareza através desse raiz aqui, ou você pode dar mais médio, ou você pode dar mais graves aqui, tá? Isso é bem legal. Eu vou colocar 100% aqui, só para você poder observar como que muda o timbre do nosso reverb. Vou deixar aqui, ó, em wet, pra gente ouvir só o reverb. Perceba. Bem agudinho, né? Agora eu vou tirar e colocar menos 100%. Vou colocar grave agora, ó. Então você tem um controle absurdo aqui, né? Aqui no Color você tem um controle de balanço, né? Da equalização. Aqui eu tenho comigo que seja mais parecido com o Dumping, que é o tempo de decaimento. Então são colorações aí para você trabalhar esse reverb, que é bem completinho. Aqui embaixo você tem um controle aqui, ó, de Mono Bellow, tá vendo aqui? O que é isso? É um filtro elíptico que ele vai fazer o seguinte: abaixo de determinada frequência no reverb, ele vai manter em mono. Acima, ele vai manter estéreo, caso você queira, aqui no seu width, nesse botãozinho. Então você pode colocar aqui, por exemplo, ele já vem por padrão 100 Hz, então abaixo de 100 ciclos, tá? Você tem a sonoridade do reverb em mono. Acima de 100 ciclos você tem a sonoridade do reverb em estéreo. E é claro que você pode comandar aqui, dependendo do que você estiver utilizando, essa função é bem importante, tá? Você tem uma função bem legal nesse reverb aqui, ó, puxando essa setinha aqui, ó, pro lado aqui, essa linha pro lado, você começa a fazer como se fosse um gated reverb. Então você tem um decaimento natural da sala, do tamanho da sala que você estabeleceu aqui, e você pode simplesmente cortar ele de repente para fazer alguns efeitos muito criativos. Isso é bem legal. Perceba aqui, ó, como é que o nosso reverb vai ficar. Perceba que eu não tenho decaimento, ó, eu tô cortando ele. Vai ficar bem nítido daqui a pouco, que a gente vai fazer um experimento usando essa função aqui desse reverb. Bom, deixa eu voltar aqui para o padrão. A gente tem algumas opções aqui, ó, normal, a gente tem modos diferentes.
ele vem por padrão normal, que seria algoritmos mais parecidos com os reverbs que a gente está acostumado, mas se você clicar em cima, você tem aqui um Infinity, por exemplo. E o que é esse Infinity? A galera do Worship que me acompanha vai adorar, porque é um reverb que não tem fim, presta atenção. Percebeu? Então são efeitos criativos que você pode ter aqui do Infinity, por exemplo. Clicando de novo, você tem um reverb reverso, que é para você poder fazer sons criativos, perceba. Perceba que a gente está ouvindo só o som do reverb, tá? Porque eu tô com esse botão ligado aqui, ó, Wet, ok? Muito que bem, clicando em cima de novo, você tem uma mistura do natural com esse reverse. Perceba aí, ó. Então você tem o som do reverb e o decaimento e automaticamente um reverse também vindo para você poder fazer sons criativos. Então é super completo esse cara. Aqui logo do lado você tem um controle de um azinho, que significa que é o seu ganho de saída automático, que é bem importante nesse cara aqui, tá bom? E você desligando, você pode dar o ganho de saída que você pretender aqui, ok? Então, deixando habilitado aqui. Aqui na engrenagem você tem algumas opções que você pode configurar por padrão. Por exemplo, aqui está desligado, por exemplo, mas se você deixar isso habilitado, toda vez que você inserir o plugin em alguma track, ele já vai abrir pronto para leitura, para você poder fazer a leitura daquele material e fazer tudo o que a gente acabou de conversar aqui para fazer um reverb inteligente para você. Você pode deixar isso ligado também para toda vez que você inserir seu elemento em um grupo, que a gente vai falar daqui a pouco, ele também vai fazer essa leitura. Esse botãozinho aqui, se você deixar habilitado, toda vez que você abrir seu reverb, esse botãozinho de auto gain já vai estar ligado, o que eu recomendo. Se você deixar esse habilitado, toda vez que você abrir o seu reverb, esse botãozinho de wet já vai estar ligado para você. Se você deixar marcado essa opção aqui, você vai ter ajuda. Sempre quando você parar em cima de algum botão aqui, ó, ele vai te dar mais ou menos uma caixa de texto ali, te falando para que aquela função serve. Se você deixar esse botãozinho marcado, use OpenGL, o que acontece? Em alguns processadores, em alguns hardwares, em alguns computadores, pode ser que dê problema na renderização, no caso desse plugin. Então eles recomendam deixar ligado, mas se estiver dando algum tipo de problema na renderização, se seu computador for muito antigo, você pode vir aqui e desabilitar, ok? Se deixar esse botãozinho ligado, acontece que toda vez que tiver algum pane, algum bug no plugin, você automaticamente consegue mandar e compartilhar isso com a Sonable para que eles melhorem o plugin cada vez mais, ok? Fora isso, a gente tem aqui a versão do plugin, nada tão importante assim nesse momento. Seguindo aqui, vamos falar um pouquinho sobre os grupos, que talvez seja a parte mais relevante e mais legal desse plugin. Eu vou até fazer o seguinte, eu vou resetar ele, ó, do padrão de fábrica, do jeito que veio. Eu tô com ele inserido no meu violão, ok? Tô com ele inserido no meu violão. O que eu vou fazer aqui, ó? Eu vou vir aqui em adicionar um grupo, vou dar um nome de um grupo qualquer, vou chamar, sei lá, 01 o grupo. Criei um grupo, ok? Então esse violão está fazendo parte desse grupo. Agora o que eu vou fazer? Eu vou vir aqui e vou adicionar um plugin lá no meu canal de voz, tá? Vou vir aqui, colocar um Smart Reverb no meu canal de voz, ok? Ele abriu aqui normal também. Beleza? Eu vou fazer o seguinte, eu vou clicar aqui em adicionar um grupo e também vou colocar ele no meu grupo 01. Muito que bem. Vou fechar aqui agora. Perceba o que aconteceu aqui, ó. Eu tenho o meu violão aqui, ó. Tá vendo? Acoustic Guitar. Você pode dar 2 cliques e renomear por aqui se você quiser. Você pode jogar fora por aqui. E eu tenho aqui o 2, que é meu lead vocal. Então, o que tá acontecendo aqui? O que tá acontecendo é que eu posso colocar esse plugin em vários elementos da minha mixagem e eu posso controlar toda a minha reverberação, quem eu quero que fique para trás, quem eu quero que fique para frente, quem que eu quero jogar mais no estéreo, quem que eu quero que meu reverb fique mono, tudo através de uma janela só. Então como que isso vai funcionar? Por exemplo, ó, vou clicar aqui, eu quero que a voz aqui, meu lead vocal, tenha uma coisa mais parecida com um room, por exemplo. E o meu violão tem uma coisa mais parecida com um plate, ok? E aqui, através desses parâmetros, ou através desse botãozinho aqui, eu posso falar que a minha voz eu quero que fique mais um pouco na cara, e o meu reverb do violão, no caso, meu violão fica um pouco mais para trás, aqui em back. Tá vendo, ó? Eu vou até colocar mais um aqui, ó, no meu Hammond. Aqui, vou colocar um Smart Verb no meu Hammond também. E o que eu vou fazer aqui? Exatamente a mesma coisa. Eu vou vir aqui em adicionar e eu posso clicar e adicionar. Eu posso adicionar até 9 elementos, se eu não me engano, dentro de cada grupo. Eu posso criar vários grupos, eu posso fazer muita coisa legal aqui, ó. Vou fechar. Então agora eu tenho meu Hammond, que eu posso falar para ele qual reverb eu quero,
qual distância que eu quero, se eu quero que ele fique mais atrás do violão, se eu quero que o violão fique mais na frente. Isso daqui eu achei incrível, genial. Vamos ouvir um pouquinho da sonoridade disso. A princípio eu vou deixar então o violão aqui, deixa eu abrir o Smart aqui, tá? A Acoustic Guitar tá aqui no plate, vamos ouvir. Ok, suponhamos que eu gostei desse reverb. De novo, escute de fones, tá? Porque eu tô trabalhando sutilmente com reverbs aqui e pode ser que você não escute se você estiver numa sala que tenha muita reverberação. Beleza, vou clicar agora aqui, ó, no meu 2, que seria meu Hammond aqui, e vou colocar para tocar, tá? Deixa eu só achar ele aqui, onde que ele tá. Vamos lá. Olha só, ele já tá no fundo, né? Como eu coloquei ele aqui em back, parece que o plugin meio que diminuiu um pouquinho dos volumes, tirou um pouco dos agudos dele e colocou mais reverb. Então ele ficou no fundo. Se eu quiser que ele fique na cara, olha só. Fundo na cara agora. Eu achei isso genial, gente, sério mesmo. Vamos colocar então o Hammond bem no fundo, colocar o violão aqui no meio e vamos colocar a voz bem na cara. Vamos ver o que acontece? Olha só, deixa eu solar a voz aqui pra gente fazer as configurações desse reverb. Só vou clicar aqui, ó. Vamos lá. Tô feliz com essa reverberação, mas eu posso vir aqui e mexer um pouquinho no damping, né? Ou na minha tonalidade do meu reverb. Ótimo, agora eu vou colocar os três para tocar junto e vamos ver essa hierarquia de distâncias aqui que tá rolando aqui. Colocar o nosso Hammond para tocar também. Olha como o Hammond tá no fundo, porque eu estabeleci isso aqui, olha só. Eu posso selecionar aqui os três, ó, e agora perceba que interessante, ó, se eu clicar em cima do meu lead vocal no 3 aqui, meu parâmetro aqui do size está em 54, a distância está em 15 e a minha abertura estéreo está em 100%. Se eu clicar no violão, o meu tamanho de sala está em 40, em 85, perceba o que acontece se eu selecionar os dois, olha só, ele vai mostrar aqui como que tá aqui aos 40 do meu violão, tá vendo? Como é que tá todos os parâmetros. Então eu consigo selecionar aqui, ó, todos eles juntos e consigo dar mais sala ou tamanho de sala ou distância para todos eles juntos, ou simplesmente clicando aqui, ó, todos eles se arrastam juntos. Eu achei isso genial, olha só. Vou selecionar todo mundo e perceba como que tava antes. Vou dar o bypass para você ver como é que as coisas... Parece que tem pouco reverb, né? Mas olha só como que as coisas se ajeitam num espaço sonoro. Olha só. Presta atenção no Hammond. Desligado. Eu achei isso incrível. Vamos fazer uma experiência aqui, ó. Eu vou tirar a voz da frente da cara, que ela tá bem sequinha, e vou colocar ela pra trás. E vou trazer o violão pra frente. Eu quero que o violão fique na cara agora e a voz vá lá pra trás. Vamos ver. And it didn't take too long for you stepped out of the line. But through the grapevine I heard you doing fine and it's so.
Eu achei isso genial, cara, muito legal mesmo. E aí eu falei no começo do vídeo do porquê que é um dos meus reverbs favoritos agora nesse momento. Bom, o vídeo tá ficando longo, eu preciso correr aqui. Dentro da minha metodologia eu trabalho com reverbs pelo menos em três categorias. Reverb longo, que eu chamo de reverb de preenchimento, que é quando você quer ouvir a cauda do reverb, quando você quer que a caixa toque e aí ela se espalhe com aquele reverb, então um reverb mais longo. Um reverb criativo, por exemplo, um shimmer, que você quer tocar um piano, por exemplo, e você quer aquele reverb que nunca acaba, alguma coisa criativa, que a voz vá para o espaço. Então essa modalidade de reverbs mais criativos. E também eu trabalho com reverbs mais curtos, que eu chamo de reverb de foco, que é um reverb que você não quer ouvir, você só quer tirar aquela sensação digital e você quer colocar ela no ambiente. E é justamente para esse reverb curto, para esse reverb de foco, que esse plugin aqui vai me salvar muito. Como que eu fazia? Colocava algum som de alguma sala que eu gostava, mandava vários elementos para lá, mas eu não tinha esse controle de mandar ainda dentro daquela sala quem tá mais pro fundo, quem tá mais para frente. Eu tinha que fazer isso tudo na mão. Agora com esse reverb aqui, ele me proporciona fazer tudo dentro de um plugin só. Isso vai me salvar muito. Mais para frente eu trago experimentos mais na prática para você, mas esse vídeo tá ficando muito longo, tá? Eu gostaria de mostrar para vocês como que vocês poderiam usar esse plugin ainda de uma forma mandada, tá? Vamos colocar isso na caixa, olha só que legal. Eu vou colocar uma caixa aqui, vou ligar um bus qualquer aqui, vamos colocar o Smart aqui, ok? Coloquei aqui o Smart aqui, do jeito que ele abriu. Nesse caso, como eu tô fazendo uma mandada, super importante, aperte em um wet aqui, ok? Porque você quer só o som do reverb nesse caso, tá? Eu vou configurar ele aqui. Perfeito, eu vou tirar um pouquinho dos brilhos dele aqui, ó. Deixei o reverb um pouco mais robusto, né? Vou colocar, sei lá, pode ser um plate? Não, vou colocar um hall aqui nele, tá? E aí o que que acontece aqui? Olha só aquele detalhe que eu falei do efeito criativo. Se eu quisesse, por exemplo, colocar um gated reverb numa bateria do Phil Collins, por exemplo. Olha só como que ficaria legal. Eu vou tirar aqui a cauda do reverb. Se liga aí, ó. Essa caixa tem muito vazamento, então se eu ligar um gate nela, vamos ver como é que vai ficar. É a caixa do Phil Collins. Olha só, vou colocar aqui um pouquinho junto da caixa aqui para você ouvir. E aí você consegue ser criativo aqui, né? Eu achei genial, você tem muitas possibilidades e principalmente para essa questão que eu ensino dentro do meu curso Sua Mix Sem Segredo, essa questão do reverb, como é que você pode separar na sua cabeça, porque é importante você se organizar. Com tanta informação que a gente tem na internet, você precisa se organizar. Quando eu uso o reverb tal, quando eu uso o reverb tal, quando que eu vou usar um reverb mais longo, quando que eu vou usar um reverb mais curto. E é isso que eu ensino dentro da proposta do meu curso Sua Mix Sem Segredo, que tá super na promoção, menor valor do ano, não vai ter de novo. Pode voltar aqui depois, ver se eu vou fazer essa promoção. Não tem mais, porque o curso Sua Mix Sem Segredo não vai existir mais como existe hoje. Então se você quer estudar mixagem, toda essa sacada, os meus plugins favoritos, como é que eu costumo utilizar as coisas, Sua Mix Sem Segredo, primeiro link aqui embaixo na descrição. De novo, se você quer estudar áudio de uma forma profissional, a hora é agora, porque o curso Sua Mix Sem Segredo não vai existir mais como existe, beleza? Logo, logo vai ter novidades aqui pra vocês. Eu espero que vocês tenham gostado aqui do Smart Reverb, que depois eu vou trazer outros vídeos mostrando como é que eu utilizo, dando dicas sobre esse cara. Vale a pena você testar para ver se encaixa aí dentro da sua caixinha de ferramentas. Não tem para onde correr. Eu sei que muitas pessoas que me acompanham aqui old school vão falar: ah, mas esses reverbs mais novos, eu sou mais Alexicon, eu sou mais... Peraí, uma coisa não substitui a outra, tá bom? Mas não tem para onde correr. Todas as áreas estão sendo afetadas pela tecnologia, inteligência artificial e etc e tal, e na nossa área de áudio não vai ser diferente. Então, aprenda a usar as ferramentas a seu favor, ok? Toda essa parte mais nova, eu mesmo tô me abrindo assim lá ele. Vários alunos estão vindo falando: olha essa ferramenta aqui, olha essa inteligência artificial. E pela correria do dia a dia eu não estava conseguindo olhar de perto para essas tecnologias mais novas e me surpreendeu bastante. Então, eu acho que você também pode dar uma olhada, talvez te sirva e te economize muito tempo, que tempo é o bem mais precioso que a gente tem hoje em dia, beleza? Espero ter te ajudado. Qualquer dúvida que tenha ficado, deixa aqui embaixo nos comentários. A gente se vê no próximo vídeo. Deus abençoe.